Fala, turma maravilhosa aqui do Bizu do Engenheiro. Eu sou o professor Lincoln Lavô. Volto até vocês para contribuir com algumas orientações especiais de língua portuguesa fundamentadas aí para o concurso de vocês. Mais especificamente na nossa aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre aspectos de ortografia da nossa gramática de língua portuguesa. Obviamente com algumas pinceladas a respeito de situações ortográficas que podem ser exigidas nos concursos de vocês, tá bom? Porque o campo de leitura e de abordagem da ortografia da língua portuguesa é imenso, é gigantesco. Mas aqui fica comigo que você vai acompanhar uma aula especial sobre esse roteiro. A gente vai falar um pouco sobre o uso das letras S ou Z, J ou G, regras da letra X. Também tem uma abordagem aqui, algumas orientações ortográficas sobre o uso das letras E e I. Tranquilo? Vamos começar aqui com as nossas considerações iniciais. Exemplo. A ortografia oficial é definida como o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa, essa que estudamos, que prescreve a grafia adequada das palavras. Adequada no sentido de que há palavras, inclusive, que possuem grafias semelhantes. Se escrevem basicamente do mesmo jeito, com raras diferenciações. E tem significados também diversos, entendeu? Então, a grafia ela é apropriada para o contexto. Por exemplo, acender e acender. Som é o mesmo, a grafia das palavras é diferente, usada em contextos também diferentes. Tranquilo? Vamos embora. Na língua portuguesa, diversos fatores dificultam a escrita correta de certas palavras. Todos nós, até eu também, já passei por uma condição semelhante, de me ver na condição de não lembrar como aquela palavra deve ser corretamente escrita. Por quê? Porque algumas palavras são muito semelhantes. A língua portuguesa tem um campo de vocabulário muito grande. E por ser muito grande, a gente por muitas vezes se confunde na escrita, na produção escrita dessas frases, dessas palavras, dessas expressões, tá bom? Vou olhar aqui com você agora um exemplo bem prático. Olha esse aqui, ó. Não há vagas. Foneticamente, a frase tem uma conotação perfeita, ideal, não há vagas. Mas ortograficamente, essa letra A aqui no meio, que é um artigo aí nessa condição, não está ortograficamente correto. Porque você já deve saber que ela é grafada com HA e acento agudo. Tal qual está aqui, ó. Sou a favor. Porém, nessa condição aconteceu o processo inverso, tá bom? É óbvio que esse cartaz é uma alegoria feita propositalmente aí como uma manifestação público-política, né? Sou a favor dos cortes na educação. O governo já investiu muito, né? Uma frase com um teor um tanto quanto irônico, feita propositalmente. Embora poucas orientações sejam realmente eficientes para escrever de modo correto esses vocábulos, há 3 procedimentos que podem diminuir suas dificuldades e aqui fica minha dica. Anota essa dica daí que você não vai se arrepender. Primeira orientação que eu te dou, conhecer as orientações ortográficas da gramática, ou seja, conhecer a regra. Conhecer como a norma prescreve, conhecer como as regras determinam que certas palavras sejam grafadas, sejam escritas. O final é com S, o final é com Z, essa palavra recebe um X, ela é com CH, tem algumas fundamentações que eu vou te mostrar agora nessa aula, que são fundamentais para isso. Segunda orientação, consultar sempre que necessário o dicionário. O dicionário ele é uma ferramenta de consulta, de ampliação do nosso léxico. Não sabe o que significa uma palavra? Pesquisa essa palavra, o dicionário ele vai te sugerir sinônimos para o mesmo vocábulo e aí você pode ampliar o seu repertório de vocabulário. E terceiro, memorizar a grafia das palavras. Uma estratégia de memorização também é a produção escrita. Além de ler, conhecer e memorizar, escreva. Seu cérebro vai fixar essa informação com muito mais eficácia. Tudo bem, turma, até aqui? Vamos então para o nosso conjunto de ideias a ser explanado na aula de hoje. Começando aqui pelo uso das consoantes S ou Z, muito importante para a grafia de dezenas de vocábulos diferentes. Tranquilo? Vamos começar aqui com essa primeira condição.
Sufixos de terminações es ou esa, que é bem comum você encontrar palavras desse tipo. Observe a correlação. Meu primo nasceu na França, ele é francês. Joana nasceu no campo, ela é camponesa. Gostou? E o que diz a regra a respeito dessas duas condições? França, francês, campo, camponesa. Nasceu em Portugal, é português ou portuguesa. Nasceu no Japão, é japonês ou japonesa. Tem uma regra para isso, que diz o seguinte: escrevem-se com a letra S os sufixos que indicam nacionalidade, como França, Japão, que eu expliquei para você, Portugal, origem ou procedência. Tudo bem? Então, não há dificuldade de você entender isso, porque é fácil, grafam-se apenas com a letra S. Gostou? Vamos adiante. B. Sufixo isa. Olha essas frases que eu trouxe para você. Ó. Ele é profeta, ela é uma profetisa. Ele é um sacerdote, ela é uma sacerdotisa. Carlos é um poeta, Cecília é uma poetisa. Se existisse, por exemplo, que não existe, né? No meio católico só existe um líder masculino, o Papa. Mas se existisse uma líder do sexo feminino na Igreja Católica, ela seria chamada de papisa. Gostou? Bispo, bispisa. E tem uma regra que explica essa condição de masculino para feminino. Escrevem-se com S, ou seja, isa, o sufixo que indica o gênero feminino. Como poeta, poetisa. Cecília Meirelles não é uma poeta, ela é uma poetisa. Gostou dessa dica? Muito comum para concursos. Fica de olho e anota aí essa sugestão. Próxima condição que eu te dou. Sufixos es e esa. Olha os destaques que eu trouxe para você. O carro é rápido. O carro tem rapidez. Olha só. O carro é rápido, ele tem rapidez. O balão é leve, ele tem leveza. A foto é nítida, ela tem nitidez. Nitidez, rapidez e leveza são substantivos abstratos formados a partir dos adjetivos rápido, leve e nítido. O que é que diz a regra? Escrevem-se com S o sufixo que indica o gênero feminino. Não, perdão. Escreve-se com a letra Z, né? A regra aqui foi posta de maneira errada, tá bom? Tá aqui, ó. Desculpa, foi eu que passei errado. São escritos com a letra Z, es ou esa, os sufixos que se unem a adjetivos para formar substantivos abstratos. Tranquilo? Tá aí, ó. São escritos com a letra Z, es, esa, sufixos que se unem a adjetivos para formar os substantivos abstratos, como leve, um adjetivo, leveza, substantivo abstrato. Gostou? Fica tranquilo quanto a essa dica aí que não vai ter dificuldade. Adjetivo de lindo, lindeza. E aí você já sabe como é a grafia desses termos. Alguns empregos de S ou Z. Na letra D aqui, ó. Verbos terminados com izar com S e izar com Z. Como paralisar, humanizar. O que a gente faz com essas duas condições? Por exemplo, palavra primitiva, aviso, já escrito com a letra S. No derivado fica como? Avisar, também escrito com a letra S. Análise e improviso são palavras primitivas já escritas com a letra S. Improvisar e analisar, também grafados com a letra S. Regra: são escritos com S, isar, os verbos derivados de palavras que já têm S na última sílaba. Tudo bem? Ficou fácil para você entender isso. Análise, analisar. Tá bom? Então aí não tem nenhuma dificuldade. Nesse tipo de verbo, o que ocorre é o simples acréscimo da terminação AR após a letra S da última sílaba da palavra primitiva. Apenas isso, a desinência verbal de infinitivo AR vai lá para o final desta palavra, tá bom? Agora, olha a diferença da condição. Canal não tem S no final, então fica canalizar com Z. Setor, setorizar com Z. Trauma, traumatizar com Z. Humano, humanizar com Z.
Padrão, padronizar com Z. Ficou fácil de você entender. Palavra primitiva com S, derivado também com S. Fechou? Vamos embora. E aqui a regra está dizendo exatamente aquilo que eu havia explanado para vocês. Escrito com a letra Z, ou seja, isar, os verbos que são formados por palavras que não têm a letra S na última sílaba. Não tem dificuldade de você entender isso. Tudo bem? Outra sugestão que eu trago para você. Ditongos depois de ditongo, usa-se letra S ou letra Z? É muito comum a gente encontrar, talvez até você que me ouve agora tenha esse sobrenome, o sobrenome Souza. E a gente encontra muito nos documentos a palavra Souza escrito com a letra Z. Souza com Z. Mas a regra da gramática, a ortografia gramatical, sugere que após os ditongos sejam usadas as letras S, como a gente vai ver na regra daqui a pouco. Mas olha os exemplos. Fazão, Souza, maisena, pousada, coisa e ausência. Todas as letras S nessa questão aqui utilizadas após ditongo. Fechou? Olha a regra. Depois de ditongo emprega-se S, nunca Z. Por isso, se o seu nome tem Souza escrito com Z, fica a dica aí do titio. Você já deve saber que, na verdade, ele deveria ter sido escrito com S. Mas isso não é um problema. Continue usando seu nome normalmente, tá bom? Vamos adiante. Letra F. Nas formas dos verbos querer e por, usa-se a letra S ou usa-se a letra Z? Por exemplo, eu quis, no pretérito. Vocês quiseram um aulão? Pretérito também. Quando eu quiser, no futuro. Eu pus, no pretérito. Pusessem, pusemos, etc. Certo? Olha o que é que a regra nos diz. Nas diversas formas, das flexões, das conjugações dos verbos querer e do verbo por, usa-se a letra S e não a letra Z. Tá bom? Fica essa dica aí para você, que ela é uma dica especial. Eu quis, se nós quiséssemos, querer, enfim, todas as condições do verbo por, puséssemos, tá bom? Pusesseis, eu pus, fica com a grafia da letra S. Show de bola. Saindo de S e Z, passando agora para outra ortografia importante, que é a grafia das letras G e J. E vamos ver algumas condições em que essas letras são utilizadas. Olha aqui, ó. Canja, canjica, loja, lojista, cereja, cerejeira. Você já morou, você já pegou o gancho de como essa regra vai ser formada? É muito fácil, certo? Olha só. As palavras cuja última sílaba é já, J-A, já grafado com a letra J, dão origem aos derivados também escritos com a letra J. Por isso que cereja, laranja, laranjeira, também escritos com a letra O, com a letra J. Fechou? Outra condição aqui, ó. Viajar é escrito com a letra J, arejar também, enferrujar também é escrito com a letra J. Porém, turma, são verbos. Observe, eu viajei. Eu quero que vocês viajem. Nós viajemos. Arejem o pensamento de vocês. Meu computador enferrujou. Todos são escritos com J, se você parar para observar, porque os verbos primitivos deram origem a essas formações verbais, também grafadas com a letra J. E a regra diz que todas as formas verbais dos verbos terminados em jar, alojar e etc., são escritos com J e não com G. Até porque se você escrever com G vai ficar G, alogar e não alojar. Fechou? Ortografia não tem dor de cabeça. Você vai passar no concurso fácil contra essas questões. Outra observação importante. Adágio, privilégio, vestígio, prestígio também, né? Necrológio, relógio, subterfúgio, ágio, égio, ígio, ógio e úgio. São as terminações marcadas aqui na nossa tela. Então você vai perceber que escrevem-se com a letra G essas terminações aqui, ó. Ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Terminou com essas palavras, não tem o que pensar, não tem dor de cabeça, grafa com a letra G, que é para você não correr o risco de cometer uma gafe de ortografia aí nos documentos, no seu trabalho e até mesmo na sua prova de concurso EOEAR. Tudo bem? Fica comigo.
Letra D. Observe novamente as terminações: estiagem, fuligem, ferrugem, vertigem. Outros nomes que não estão aqui na nossa tela. Mas olha só, regra, o que é que ela diz? São escritas com a letra G as terminações feitas em agem, igem e ugem. Certo? Tudo que terminar com agem, igem e ugem vai terminar com a letra G. Opa, meu professor, tudo não. Aí é onde nascem essas bonitinhas aqui, ó. As exceções. Pagem e lambugem não se escrevem com a letra G, mas sim com a letra J. Essa dica vale a sua anotação aí no seu bloquinho, tudo bem? Vamos adiante. Emprego da letra X. Muito interessante a gente falar sobre o emprego da letra X, porque os concursos públicos gostam bastante de explorar questões nesse sentido. A EOEA gosta, os concursos militares, marinha, aeronáutica, gostam de explorar a grafia dessa letra, né? E eu vou mostrar a você daqui a pouco com questões. Primeira situação, depois de uso de ditongos, duas vogais ali na mesma sílaba, uma vogal mais uma semivogal, eu uso X ou uso CH? Faixa, frouxo, rouxinol, trouxa, gueixa, tanto faz aí, afrouxar, seixo. Se você perceber, todas essas palavras que eu observei aqui, que foram colocadas, depois de ditongos, elas estão apresentando a grafia da letra X. Então a regra vai ser fácil de você formular. Depois de ditongo, emprega-se a letra X e não o CH. Fixou? É só você perceber a utilização, o contexto de uso dessas palavras ortograficamente no contexto de tudo que você passa por aí, lê nos letreiros, nos textos, nas redações e etc. Letra B. Depois da sílaba inicial em, como enxurrada, enxoval, enxaguar, enxuto, enxovia, enxó, certo? Então, essas sílabas que vocês estão vendo, a sílaba em, usa-se X ou CH. Aqui, pela observação, eu acho que já deu para você perceber algum detalhe importante, que vai ser até fácil também de você formular essa regra, né? Depois da sílaba em, emprega-se X e não CH. Essa regra não se aplica às palavras com sílaba inicial em, formadas a partir de palavras grafadas com CH, como enchente, que vem de cheio, enxiqueirar, que vem de chiqueiro, encharcar, que vem de charco. Ou seja, já é porque as palavras primitivas são compostas basicamente pelo CH, então as derivadas vão obedecer a essa descendência ortográfica. Fechou, turma? Tranquilo até aqui para vocês? Tomara que sim, que você esteja me compreendendo. Trago para vocês algumas orientações ortográficas. Exemplo, mal e mal são palavras que se pronunciam da mesma forma, do mesmo jeito, assim como os 4 tipos de porquês que existem na língua portuguesa. São pronunciados da mesma forma, grafados de maneiras diferentes, né? Eu acho que você já deve ter estudado isso. Eu vou falar sobre esse assunto num próximo momento. Mal com L e mal com U, para grafar corretamente, basta você utilizar o critério. Se o antônimo for bem, usa-se mal. Se o antônimo for bom, adjetivo, usa-se o mal com U, que também é um adjetivo. Tudo bem? Olha cá. Ontem o time jogou mal, ou seja, ontem o time jogou bem. Qual o mal que caberia aqui? Mal com L. Marcelo é um mau aluno. É o contrário de bom, ele é um bom aluno. Então, qual é o que você utilizaria nessa questão? Mal com U. Você está mal informado, bem informado. Então, qual é o que você utilizaria? Mal com L. Fechou? Não tem problema. Passando para cá agora, eu te dou uma dica sobre o uso das vogais E e da vogal I, tá bom? Por exemplo, verbos terminados em UAR, como efetuar, habituar, tumultuar e continuar. É bom você observar isso aqui, ó. A formação e a finalização aqui das desinências desses 4 tipos de verbos. Como é que fica nas conjugações? Que ele efetue, que ele habitue, que ele tumultue, que ele continue. Perfeito. Aqui ficou tranquilo. Já dá para você observar, inclusive, me dizer a regra. As diferentes formas verbais dos verbos terminados em UAR, como efetuar, são escritas com E e não com
I. Fechou, galera? Vocês estão tranquilos aí? Tomara que sim. Empregos de EI, verbos terminados com uir agora. Usufruir. Gosto muito de usar esse verbo. Usufruir, concluir, tá bom? Arguir, né? Distribuir, possuir. Ele possui, ele distribui, ele usufrui, ele conclui. Por mais que você possuir, né? Um verbo muito comum que a gente escreve no contexto cotidiano, possui um tablet, possui um computador, possui uma casa nova, possui com i, pessoal. Grava essa dica aí que você não vai se arrepender. Olha a regra. As diversas formas verbais dos verbos terminados em ui são escritas com a vogal i, já porque a desinência do verbo também tem essa vogal temática aí. Fechou? Gostaram? Vamos adiante. As orientações A e B são úteis nos casos em que há dúvida quanto ao uso das vogais E e I, mas há também formas de verbos terminados em UI que são escritas com E, como contribuem, porque aqui já é uma pessoa verbal diferente, a terceira pessoa do plural. Eles possuem. E se você ouvir a palavra, você vai perceber que ela é grafada com E, porque até o som de E já está presente na composição desse vocábulo, tá bom? Possuem, contribuem. Então, indica o uso dessa letra até pela própria pronúncia. Fechou. Homônimos e parônimos, um conteúdo de ortografia praticamente obrigatório na composição dos concursos públicos. É muito interessante, por sinal. Palavras homônimas são aquelas que têm alguma similaridade gráfica ou sonora, como o verbo são, eles são felizes, meus alunos são especiais, e a palavra são de sadio, corpo são, mente sã, tá bom? Cela e cela se ouvem a mesma coisa, mas se grafam de maneiras diferentes. A cela com C é a cela de cadeia, prisão. A cela com S é a cela de montaria, a cela de cavalo. Então são grafias diferentes e pronúncias também diferentes. O selo e o celo se escrevem do mesmo jeito, mas se ouvem coisas diferentes. Tá bom? Aqui eu tenho, ó, grafia e pronúncia igual, grafia e pronúncia igual. São os homônimos perfeitos. Aqui eu tenho sons iguais, grafias diferentes. Então eu tenho os homônimos homófonos. Homófonos. Aqui eu já tenho uma outra condição. Elas se escrevem do mesmo jeito, mas se ouvem diferente. Selo e celo. Então eu tenho homônimos homógrafos. Essa é fácil demais, tá bom? Show de bola. Palavras que têm sentidos diferentes, a mesma grafia ou pronúncia, né? Por exemplo, acento é o sinal gráfico. Acento com 2 S é o lugar de sentar, onde eu estou, e você também deve estar assistindo essa aula especial. Apressar quer dizer colocar o preço. Apressar com SS significa acelerar. Isso é interessante. Cessão com C é o ato de ceder. Cessão dos meus bens, doar, entregar, ceder os bens. Cessão com C cedilha ou com C e C cedilha é o setor, parte, compartimento, departamento. Sessão de livros infantis, por exemplo, né? E a sessão da tarde, sessão de cinema, é a sessão com S e 2 S. Esses todos são homônimos que eu trago para você. Os parônimos são bem bacanas, são palavras parecidas, parônimos, parecidas, mas não se escrevem do mesmo jeito e não se ouvem do mesmo jeito, tá bom? Então, cumprida e comprida são parecidas, mas não são a mesma coisa. Tráfego e tráfico são parecidas, mas também não são a mesma coisa, tá bom? São parônimos, parecidas, similares. Veja só aqui os exemplos que eu trouxe. Comprimento. Medida, cumprimento, saudação. Descrição é o ato de descrever, caracterizar. Descrição é a qualidade daquele que é discreto, sutil. Eminente é ilustre. O eminente presidente, ex-presidente, o eminente presidente da nação, o eminente governador, o eminente sacerdote, ilustre. Iminente é o que está para ocorrer. Uma catástrofe é iminente, está prestes a acontecer. Fechou, galera? Fui claro com vocês até aqui. Fica comigo para a gente avaliar duas importantes questões que eu trouxe para você agora.
Olha só. A palavra exceto possui a letra X. A série em que todas as palavras se escrevem com a letra X é... Eu vou ler a palavra e você vai pensando comigo de maneira rápida se essas palavras são sim grafadas com a letra X. Por exemplo, êxito, enxaqueca, mexilhão e enxurrada. Recalchutar, xícara, mexerica e mexer. Cheiro, exemplo, guincho e enchimento. Gueixa, enxame, afrouxar e encharcar. Chapéu, enchimento, acho e chiqueiro. Eu citei todas as palavras. Faça agora aí um print da tela desse vídeo e analise comigo vagarosamente, apertando pause e resolvendo comigo qual dessas palavras são todas grafadas com a letra X. Conseguiu pensar? Chegou a uma conclusão? Vamos então à análise agora com o gabarito correto. Olha só. Êxito tem som de Z, mas se escreve com X. Com X, aliás. Enxaqueca, depois, do comecinho é N. Enxaqueca, enxurrada. E mexilhão também se escreve com a letra X. Gostaram? Ficou claro? Essa prova é de um exame de admissão da Marinha 2020, né? Então, mesmo patamar de produção das questões de vocês aí. Outra questão. Assinale a opção em que todas as palavras destacadas estão corretas quanto ao emprego da letra S. Estupidez. Olha. Estupidez. Francês. Sacerdotisa. Diurese. Vá observando comigo quais as que você acha mais estranha, esquisita. Exegese, destreza, cicatriz, suspensão. Gasoso, pusé, catequese, canalização. Lembra da regra que eu citei para vocês. Pretensão, repulsa, cheirosa, marquesa. Burguês, quiser, detenção e anamnese. Palavras bem bacanas. Uma questão também do exame de admissão da Marinha 2021 já, certo? O que é que você marcaria no seu gabarito? Você já chegou a uma conclusão? Assistindo a esse vídeo, olhando para essa tela, analisando essas questões, no seu concurso, no seu exame de admissão, EOEA, você fazia isso? Você faria isso? Pois vamos aqui comigo conferir o gabarito. Todas as palavras com letra S corretamente empregadas são pretensão, repulsa, cheirosa e marquesa. Fechou? Tranquilo? Veja que a ortografia não há muita dificuldade, mas é necessário de você, candidato, uma atenção especial. E outro detalhe importante para o fim desta nossa aula: treinamento. Leia, conheça, escreva, treine e não há segredo algum quanto à ortografia. Porque escrever bem, pessoal, escrever bem é uma de nossas maiores obrigações como usuários da língua portuguesa desde os primeiros anos de nossa vida. Fechou? Gostaram da nossa aula? Até depois da aprovação ou até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.